Obrigado. Houve certa pessoa, estava a falar, a partilhar, a dizer que o seu trabalho exigia várias viagens de avião, viagens curtas, domésticas, e ele até já sabia várias regras de aviação. Vamos aprendendo, não é? Quem voa muito, as várias regras que há. E num desses voos ele chama a hospedeira de bordo e queixa-se e diz: olha, já há algum tempo que eu estou aqui a cheirar a tabaco, há alguém a fumar. E ela fica um bocado surpreendida e diz: então, mas queria-me pedir alguma coisa? E ele tipo: sim, não sabe que não se deve fumar no avião, deveria ir ver quem é que está a fumar e pedir à pessoa para parar. E ela, pronto, um bocado confusa, mas pronto, lá vai e vai verificar todo o avião, mas não volta a dizer-lhe mais nada, não voltou ao pé dele, não lhe disse mais nada. Ele deixa passar algum tempo, passado uma meia hora, ele volta a chamar a hospedeira de bordo e a dizer: olha, desculpe, mas o cheiro continua, ou seja, a pessoa continua a fumar. Você não encontrou o prevaricador, a pessoa que está a fumar. E ela responde que sim. Sim, descobri, são os pilotos que estão a fumar. E ele pensa assim: esta resposta parece tão normal. E ele fica bastante surpreendido e ela diz: sabe, é para ajudar com a ressaca. Segurança, não é? É seguro dizer que ele não voltou a usar aquela companhia aérea. Mas não sei quão seguros vocês se sentem. Este salmo que vamos ver hoje, Salmo 91, acho que é provavelmente, se és cristão já há vários anos, talvez seja um dos salmos que conheças, ou pelo menos alguns versículos que saibas mais ou menos de cor. E vamos tentar pensar acerca do refúgio que o salmista oferece, ou seja, que refúgio é este? Onde é que podemos encontrar? Como é que ele se parece? E como é que o podemos ter? Então vamos ler juntos o Salmo 91. E diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavés e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Senhor Deus, lemos coisas que queremos. Lemos acerca de um refúgio que queremos para nós, da forma como ele parece ser descrito. Mas, Senhor, pedimos a Tua ajuda para compreender aquilo que nos estás a dizer através deste salmo. Ajuda-nos a conhecer-te melhor. Ajuda-nos a responder em fé àquilo que estamos a ouvir na Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Refúgio onde podemos encontrar é o primeiro ponto. Nós recentemente tivemos o retiro de jovens. Recentemente, parece que já foi há tanto tempo, mas foi recente. E fomos a Pedrógão Grande. E quando estávamos lá a chegar e a colocar as tendas, sabem uma das coisas que eu estava a pensar? Eu não mandei mensagem aos pais a dizer este pensamento. Mas o que é que eu estava a pensar? Nos fogos. Eu pensar, se houver um incêndio, por onde é que nós vamos? Qual é? Isto deve haver um plano de emergência. Por acaso não nos foi dito nada, qual seria o plano de emergência.
Fiquei um bocado descansado, que aquilo é muito perto da barragem do Cabril. Se bem que a água é bastante morna, não sei se ela ajuda muito a apagar o incêndio. Mas estava a pensar no incêndio, estava a pensar naquele incêndio em 2017, aquela grande tragédia. Não foi nessa zona, mas foi lá perto. Mas o meu pensamento era, como é que eu posso estar em segurança e protegido, se algo acontecer? E se calhar o nosso pensamento em grande parte das nossas vidas é esse. Nós vamos sempre pensando, como é que eu posso estar seguro e protegido? A segurança de um emprego. Como é que eu posso estar seguro do meu emprego? Não é? Infelizmente hoje muitos a recibos verdes. Sem essa segurança, como é que eu posso finalmente ter um contrato efetivo e estar seguro onde eu estou? Tendo aquele curso, se eu entrar, e houve agora a lista dos alunos que entraram na universidade, e provavelmente a sensação de vou estar seguro este ano, porque entrei no curso, consegui lá entrar. Mal sabem que às vezes o mais difícil é sair, é terminar o curso. Talvez procuramos nos relacionamentos. Numa esposa, estarei seguro e protegido se tiver uma esposa, se tiver filhos, que não saiam de casa, que estejam sempre ao pé de mim. Talvez pensemos na segurança no futuro. A segurança quando formos séniores, cidadãos séniores. Então, a segurança é quanto é que eu estou a descontar hoje? Que poupanças é que eu preciso de fazer? Onde é que o meu dinheiro vai render mais para eu poder ter segurança e estar protegido mais tarde? Pensamos, e à medida que os anos vão avançando, pensamos mais nisto. Como é que eu vou proteger a minha saúde, que é para eu estar mais seguro e protegido? Então pensamos em dietas, pensamos em exercício. É a esperança, a manutenção de um bom físico para nos dar essa segurança e proteção. O salmista descreve a segurança como um lugar de habitação. Logo nos primeiros 2 versículos, ele fala acerca de uma pessoa em quem confiar. Ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. O que é que o salmista está a dizer que faz? Ele habita, descansa, refugia-se e confia em Deus. É assim que ele começa este salmo. O refúgio vai ser descrito de várias formas, mas logo aqui nestes 2 versículos há 4 descrições acerca de Deus. E isso ajuda-nos também na nossa decisão de onde buscar refúgio. Porque se não conhecemos o Deus da Bíblia, não vamos procurar refúgio nele, não faz sentido. Da mesma forma que se eu vos disser, eu vou ali ter com aquele homem por causa da dor nesta perna. Vocês pensam, que estranho. Mas se eu disser, eu vou ao Dr. Gonçalo, médico do centro de saúde, meu médico de família, aquele que me atende sempre, independentemente do número de pessoas que lá estejam, que pode examinar-me, que pode pedir exames, que pode passar medicação. Já é diferente. Porquê? Porque eu vos disse a quem é que eu vou, em vez de, eu vou ter com aquela pessoa para ver de uma dor. Então o salmista quer nos dar aqui uma descrição deste Deus. Como é que ele começa? Deus Altíssimo. O que é alto? Bem, todos sabemos o que é alto. Há a vantagem de ser alto, não é? Em relação àqueles que são mais baixos. Se estiveste aqui na quinta-feira, talvez te lembres que é assim que o rei de Salem, o rei Melquisedeque, descreve Deus e abençoa Abraão. Ele diz que o Deus Altíssimo te abençoou. Num contexto de Gênesis capítulo 14, em que há vários reis a guerrear, 4 reis contra 5 reis. Então, guerra de reis. E depois aqui temos um rei, que também é sacerdote, a dizer, pode haver aqui guerras, mas há o Deus Altíssimo que Ele te abençoou. Ou seja, o Deus contra quem ninguém tem poder, ninguém pode batalhar, ninguém pode guerrear. Então, Deus Altíssimo está acima das pequenas quesílias, está acima das guerras que nós vemos hoje, está acima dos incêndios, está acima de tudo isso. Ele fala também o Deus Onipotente, ou seja, o Deus que na história do povo israelita tem sido um refúgio. Em Êxodo 6, ele é descrito desta forma como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus que tem sustentado os patriarcas, porque Ele é poderoso. Diz também que Ele é o Senhor, o Yahweh ou o Javé, que se revela
a Moisés, que se dá a conhecer pelo seu nome. Moisés diz: quem é que eu vou dizer que tu és ao faraó? E Deus diz, revela-se desta forma, como o Senhor, como o eu sou, ou o eu sou o que sou. O Deus eterno, o Deus da eternidade. Então aqui temos vários elementos acerca deste Deus. E por último, o termo mais genérico de Deus, meu Deus. Porque não é apenas genérico para o salmista, é seu, há intimidade. Ele é meu Deus. Em alturas mais difíceis, a minha tentação é procurar segurança e refúgio, às vezes naquilo que eu consigo ver ou naquilo que eu consigo fazer. Procurar os lugares onde o fogo não vá. Focar mais no trabalho para não perder o emprego. Porque enquanto tiver trabalho está tudo bem, não é? Ou enquanto houver saúde está tudo bem. Será? Será que assim é? Se eu tiver aquela poupança-reforma, tudo ficará bem. Pode vir uma guerra a Portugal. Os bancos podem fechar e ir à falência. A poupança pode não ser assegurada. Nenhuma destas coisas pode dar-me o refúgio que eu preciso. Deus tem dado refúgio ao seu povo ao longo dos anos. Ele é o Deus da história. Ele não é apenas algo fictício. Ele é um Deus da história e a Bíblia mostra-nos isso, porque ali a Bíblia tem relatos históricos como Deus tem protegido o seu povo e Ele promete continuar a fazê-lo. E o salmista diz depois no versículo 9, quem é que se refugia? Aquele que diz: o Senhor é o meu refúgio. E o salmista diz: fizeste do Altíssimo a tua morada. Então o primeiro convite que o salmista nos faz é mostrar-nos em quem é que podemos procurar refúgio. Ou seja, podemos encontrar refúgio no Deus da Bíblia. Agora, que tipo de refúgio é que podemos encontrar? E esta é a parte talvez mais difícil. Não sei se alguma vez compraste um carro novo. Eu nunca comprei um carro novo. Talvez um dia. Acho que não. Mas se compraste um carro novo, creio eu que tens de fazer seguro contra todos os riscos. E faz sentido. É aquele seguro mais caro. É aquele seguro que protege contra praticamente tudo. É caro, mas andas seguro. Estás assegurado. Depois há outros tipos de seguros, não é? Que as outras pessoas, quando já têm carros usados, vão fazendo. E depois há vários níveis de seguro, não é? Há o básico, que paga o estrago do outro. E depois podes ir adicionando coisas. Vai ficando mais caro, mas podes querer proteger o para-brisas contra quebra isolada de vidros, acho que é assim. Contra furto ou roubo. Contra fenómenos da natureza. Talvez incêndios também. Assistência em viagem. Pode ser a básica, pode ser aquela que traz morangos e champanhe no banco de trás. Acho que não. Mas podes ir adicionando coisas. Procurar ficar mais seguro. Parece que há vários níveis. E há seguros que abrangem tudo, há outros que abrangem menos. Há coisas que são mais completas, outras menos. Há coisas que são mais específicas ou personalizadas. Hoje em dia usa-se muito também o termo personalizado. Não é? Quando vais ao Burger King, não é? Podes ter o teu hambúrguer, podes personalizar o teu hambúrguer. Quando vais ao Starbucks, tens a tua bebida com o teu nome e podes pedir as mais variadas coisas, não é? Ao teu pedido. Algo que é adaptado. O refúgio que o salmista aqui descreve é bastante abrangente e completo. E vamos tentar perceber um pouco melhor o que é que ele está a dizer, porque nos versículos 3 a 6, ele diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as tuas penas, sob as tuas asas estarás seguro, a sua verdade é pavés e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Reparem, em dia, meio-dia, noite, parece que nenhuma parte das 24 horas está de fora. Ou seja, é sempre. São várias coisas, vários elementos que nos apanham surpreendidos, que afetam o mais forte e o mais fraco. Ou seja, é este laço do passarinheiro, estas armadilhas ou conspirações, estes cancelamentos públicos que até os mais influentes podem ser vítimas de.
coisas que testam a nossa lealdade, doenças que atacam o corpo, como a peste, os terrores noturnos, aquelas ansiedades que não nos deixam dormir, dores crónicas que nos mantêm acordados à noite. Ele fala acerca desta proteção como quase completa e também personalizada. Ele diz no versículo 7, tu não serás atingido. Num contexto de guerra com vários mortos, várias pessoas a morrer, tu não serás atingido. Parece bom demais para ser verdade, não é? Versículo 10, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pensamos na altura do Covid. Não que tínhamos tendas. Bem, se estivesses no Palhal, terias uma tenda, talvez. Mas nenhuma praga chegará à tua casa. Será que é possível ter um refúgio contra todos os males da vida? Será que esta é uma promessa irrealista? Ou será que depende da nossa fé? Se há em várias igrejas, poderão dizer, se sofres, é porque não tens fé suficiente. A promessa não fica pelo versículo 10, ela continua até ao versículo 13. E vai para uma proteção sobrenatural. Diz versículo 11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isto é quase a guarda presidencial. Um grupo de anjos à nossa volta, preparados para se lançarem caso alguém dispare, para apanhar a bala no nosso lugar. Bom, e não apenas para sobreviver, mas para ser vitorioso. Tu vais ser vitorioso. É a linguagem, às vezes, de algumas igrejas. Vitória. Em nome de Jesus, vitória. E é e não é. E vamos tentar, antes de irmos mais à frente, antes de pensarmos se é este o refúgio ou como é que ele se parece, como é que o diabo, como é que Satanás usa este salmo? Porque Satanás usa este salmo numa conversa com Jesus, que, por exemplo, Lucas registou no capítulo 4, versículo 9, numa altura em que Jesus está no deserto e Satanás vai tentar Jesus para que Jesus se afaste da sua missão, para que ele desobedeça ao Pai, para que ele não confie no Senhor. E ele diz, então o levou a Jerusalém, ou seja, Satanás levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te aqui abaixo, porque está escrito. Reparem, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás conhece o Salmo 91. Ele conhece a palavra de Deus e ele tenta aqui usar a palavra. Não é nada de novo. Já em Gênesis ele tenta fazer isso, distorcendo o que Deus disse com Adão ou com Eva, com Adão e Eva, com ambos. Satanás tenta Jesus com um caminho mais fácil. Não precisas de sofrer e ir até à cruz. Há um caminho mais fácil. Ele tenta-nos hoje com a mesma ideia. Há um caminho mais fácil. Deus vai impedir a dor e o sofrimento. Deus vai impedir a dor e o sofrimento. E depois, quando a dor e o sofrimento vêm, se interpretarmos o Salmo desta maneira, que Deus dá esta proteção, que nenhum mal nos acontece, que nada de errado acontece às nossas vidas, então quando os males aparecem, o que é que nós pensamos? A promessa falhou. Deus falhou. E afastamos-nos de Deus. E é isso que Satanás quer. Será que é assim que entendemos o Salmo 91? Ou a fé cristã? Ou o Deus da Bíblia? Que é, se estiver tudo bem na minha vida, então funciona. Se não, então Deus não funciona. Bom, vamos tentar entender o tema deste Salmo com outras 3 passagens. Este tema de proteção total. Talvez os jovens se lembrem, nós abordámos Gênesis, a história de José. E no final de Gênesis 50, José diz o seguinte, ele está a falar com os seus irmãos.
Ele diz, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então José era aquele miúdo mimado, que não sabia estar calado em relação às coisas, ou seja, ele gostava de se gabar para com os seus irmãos. Não era aquele irmão assim muito simpático. E aconteceram-lhe várias coisas más. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi escravo no Egito. Ele foi acusado injustamente. Ele foi preso. Ele permaneceu na prisão. Várias coisas más que acontecem. Como é que José, no final, olha para tudo isto? Ele vê a proteção de Deus na sua vida. Ele vê como Deus o trouxe em segurança até à posição onde ele está no final da sua vida, em que ele está no Egito, apenas abaixo de Faraó, e através de José, Deus protegeu a família de José da fome e protegeu também os egípcios da fome. E agora José olha para trás e diz que todos aqueles males, tudo aquilo que correu mal, que na altura, quando ele estava a viver e a sofrer, provavelmente a pensar, onde é que está o Deus de Israel? Onde é que está o Deus dos meus pais? Onde é que está o Deus da minha família? Onde é que está? E no final ele olha para trás e ele diz, todo o mal, Deus tornou em bem. Que é um versículo semelhante a Romanos 8:28. Diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz todas as coisas boas cooperam para o bem. Diz que todas as coisas, as boas e as más, fazem o quê? Cooperam para o bem. Não de todos, mas daqueles que amam a Deus. Ou seja, para todo o cristão, Deus, de alguma forma, Ele exerce o seu poder para que tudo o que acontece na nossa vida contribua para o nosso bem e para a sua glória. Uma terceira e última passagem, também em Lucas 21, 16 e 18, Jesus está a falar com os seus discípulos e está a dizer assim, se vocês se lembrarem do Salmo 91 e fizerem do Senhor o vosso refúgio, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não foi isto. Perdoem-me, mas não foi isto que Jesus disse. Ele disse algo bastante estranho. Ele diz, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É estranho. Alguns de vocês vão morrer. Vocês vão sofrer, alguns de vocês vão morrer. No entanto, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Bem, alguns de nós podem olhar para a cabeça e pensar, tenho perdido alguns ao longo dos anos. O que Jesus está a dizer é que há uma segurança que Deus dá, há uma proteção, um refúgio, apesar das circunstâncias, ou até mesmo através das circunstâncias, que nem sempre serão boas as circunstâncias, mas a segurança e o refúgio estarão lá. É o que Deus nos está a dizer no Salmo 91. E estará lá para aquele que o invocar. E o Salmo 91 diz assim no versículo 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Então, se este salmo fosse a oferecer um refúgio e uma proteção à prova de males, à prova de angústias, o versículo 15 não faria sentido. Porque o versículo 15 diz, Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Não é que somos sempre protegidos do todo o mal, mas que seremos protegidos em todo o mal, que é diferente. E possivelmente até o mal da morte. Mas mesmo no mal da morte, Ele protege-nos. Deus vai manter-nos em segurança na saúde e na doença, na vida e na morte. O refúgio que o salmista descreve, que nós podemos encontrar hoje, tem de ser através e em Jesus. Através de Jesus e em Jesus. E não significa uma vida sem sofrimento agora, mas significa a presença de Deus conosco. E a certeza de que tudo terá contribuído ou irá contribuir para o nosso bem
e para a sua glória. Como é que podemos ter este refúgio? Por último, um dos filmes que eu gosto, e as crianças não, e eu costumo brincar com as crianças quando sou eu a escolher o filme e digo, vou escolher aquele filme, e eles dizem, não! Ou às vezes começo só a fazer o som, que é Aviões e Equipa de Resgate. A história, curiosamente, de um avião a combater incêndios. Mas ele tem de ir combater incêndios para ganhar a licença de incêndios ou assim qualquer coisa. Estão a ver, eu já não me lembro do filme, Salomé, precisamos de ver novamente. E então ele vai para uma equipa, apenas para conseguir essa licença de combater incêndios. E o capitão da equipa, o Blade, é aquele senhor mais velho, mais rude, tipo, difícil, que parece ter um coração duro, mas que no final tem um coração bastante mole e gosta muito do Dusty, acho que é Dusty, o tal avião. E há uma altura do filme em que os dois ficam presos por culpa do mais novo, do avião. Eles ficam presos num incêndio à sua volta e a única solução é refugiarem-se numa gruta. E ele coloca o avião primeiro e ele depois coloca-se a seguir. E vemos que o incêndio está a passar por aquela zona e depois no final eles saem da gruta e o Dusty apercebe-se que o helicóptero, o Blade, de um lado está todo queimado. Porque ele ficou na entrada da gruta para proteger o avião. Esta imagem que o salmista nos dá, não sei se repararam, é uma imagem bastante bonita. E é uma imagem que aparece várias vezes na Bíblia acerca de Deus. Versículo 4. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob as tuas asas estarás seguro. Esta imagem de uma ave protetora. No livro de Ruth, Boaz descreve também Deus, quando ele está a falar com Ruth, a dizer: o Deus sob cujas asas vieste buscar refúgio, vieste te refugiar. É uma imagem bastante bonita e quem tem aves aqui sabe que elas são bastante protetoras dos seus filhos, elas constroem um ninho, elas protegem os seus filhos. E aqui o salmista ele está-nos a mostrar esta imagem de como Deus é. E parece que a maneira de termos este refúgio parece que depende muito de nós, não é? Versículo 1, versículo 9 e 14, o que diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ou versículo 9, pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ou versículo 14, porque a mim se apegou. E há um elemento em que nós somos chamados a fazer isso. Somos chamados a abandonar os refúgios que temos. Somos chamados não é a abandonar família, mas a abandonar a ideia de ver a família como um seguro e uma proteção para sempre. Porque a família não consegue dar isso. A nossa esposa não nos consegue dar isso. Os nossos filhos não nos conseguem dar isso. O nosso emprego não nos consegue dar isso. Aquela poupança também não nos consegue dar isso. Mas o Deus da Bíblia, Ele consegue. E por isso temos esta imagem desta ave protetora, que Deus é, sob as tuas asas estarás seguro. Este salmo, em primeiro lugar, devemos entendê-lo e tentar ver como é que Jesus encaixa aqui. Porque Jesus encaixa aqui neste salmo. Jesus veio até nós não para usar as promessas de Deus como garantia que nada de mal ou sofrimento lhe iria acontecer agora. Mas que mesmo através da traição, da crucificação e da sua morte, Deus estava a cumprir os seus propósitos. Deus estava a proteger Jesus. E Deus estava a derrotar o pecado. Deus estava a derrotar a consequência do nosso pecado, que é a morte. E ao lermos este salmo, pensar como Jesus descansou à sombra de Deus. Como Jesus afirmou que Deus era o seu refúgio. Como Jesus foi servido pelos anjos, mas não os usou para a sua vantagem, para escapar à cruz. A determinada altura ele diz, eu podia chamar uma milícia de anjos e sair daqui, mas ele não saiu. Ele ficou. Ele decidiu ficar. Na cruz Jesus pisa o leão e a serpente. E da sepultura ele é liberto e é glorificado pelo Pai. Então, ao olhar para este salmo, que possamos levar as nossas mentes a pensar em Jesus.
para que hoje possamos ter esta certeza que Deus continua a trabalhar para o bem. Em todas as coisas que nos vão acontecendo, se estamos a confiar nele, as coisas boas, as coisas más, no final, vamos poder olhar para trás e ver como elas contribuíram de alguma forma para o nosso bem, para a sua glória. Há 3 convites que eu creio que este salmo nos faz. Há um convite ao arrependimento, porque o salmista, ao dizer, olha, procura refúgio no Senhor, significa também não procures refúgio em coisas que não te podem dar refúgio. E se temos estado a procurar refúgio noutros lugares sem ser Deus, que nos possamos arrepender e voltar a Ele. Há um convite também a experimentar o refúgio em Deus, ou seja, a confiar em Jesus com as nossas vidas. Na cruz Ele mostra-nos a beleza do Salmo 91. Ele é melhor do que o beleiro que fica à porta da caverna. Mas essa imagem é Jesus a receber a ira que nós merecemos para nós não sermos destruídos por ela, para que o nosso pecado possa ser perdoado, para nós podermos sair da escuridão para a luz e sermos perdoados por Deus, estarmos na sua presença e termos vida eterna. É também um convite a viver agora com maior satisfação. E satisfação não significa andar sempre com um sorriso nos lábios, porque há alturas difíceis. Há alturas muito difíceis nas nossas vidas. Mas podemos viver com esta satisfação de que, de alguma forma, estamos a confiar neste Deus que nos está a refugiar, mesmo nessa situação bastante difícil. E ter a certeza que no futuro vamos poder olhar para trás e ver como tudo contribui para o nosso bem. Todas as coisas. Uma proteção total. É uma proteção total que Deus nos oferece. Mas não, se calhar, da maneira como nós pensaríamos. É uma proteção total que nos conduz até através da morte e para a vida eterna. Nem um cabelo se perderá. Vamos orar. Senhor Deus, sabes, conheces os nossos corações, sabes que desde que, enquanto humanidade, nos afastamos de Ti e queremos fazer um nome para nós e queremos viver à revelia de um Deus bom e protetor e todo-poderoso. Mas queremos viver à nossa maneira. Ao mesmo tempo, sentimos esta necessidade de segurança e de refúgio. Sabes que procuramos, durante as nossas vidas, por segurança e refúgio. Sabes como temos, muitas vezes, visto que há várias coisas que não nos oferecem segurança e refúgio. E temos nos sentido inseguros e sem proteção. Em vez de procurarmos outras coisas, ajuda-nos a ver que Tu és um Deus bom, que vale a pena confiar, que vale a pena buscarmos, fazermos de Ti a nossa morada, que vale a pena apegarmos-nos a Ti, a cada dia das nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a ver como este Salmo aponta para a vida de Jesus, aponta para a forma como Ele viveu, tendo más circunstâncias também, mas em tudo obedecendo a Ti e confiando em Ti e sendo no fim glorificado. Senhor, ajuda-nos a ver que é esse o convite que Tu nos fazes, a viver agora com circunstâncias boas e menos boas, mas a colocarmos em Ti a nossa confiança e a alegrar-nos deste refúgio completo e total, mesmo que as coisas corram mal. Podemos ter a certeza que nem um fio de cabelo nosso se perderá e estaremos contigo na glória. Senhor, que isto possa ser um encorajamento para todos aqui, que possas encorajar e desafiar a cada um de nós, a que estas verdades possam queimar nos nossos corações, possam informar as nossas mentes e possam ser um encorajamento para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.